Senadora presidenta dessa sessão, Ana Rita, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cheguei ontem da Guiana Francesa. Guiana Francesa é um departamento da França colado à fronteira com o meu estado, o Amapá. Fui acompanhar o governador Camilo Capiberibe na 8ª reunião da Comissão Mista Transfronteiriça da Cooperação Brasil-França e Amapá-Guiana. O governador Camilo tomou a decisão de retomar de forma decidida a cooperação que sofreu uma paralisia nos últimos anos, uma cooperação fundamental para nós que vivemos ali na região que eu classifico da mais isolada do planeta. E nós estamos na margem esquerda do rio Amazonas, assim como o departamento francês da Guiana e os países do platô da Guiana, o Suriname e a República da Guiana. A Comissão Mista Transfronteiriça Brasil-França foi criada em 1997, graças à inclusão do artigo 6º no Tratado de Cooperação Franco-Brasileira, que foi renovado em 1996, em maio de 96, foi renovado numa grande cerimônia com a presença do presidente Fernando Henrique e do presidente Jacques Chirac em Paris. E eu tive a honra de estar presente junto com meu homólogo, meu amigo e companheiro, Antônio Carame, que naquele então presidia o Conselho Regional da Guiana, ou seja, era o governador da Guiana, e nós juntos trabalhamos e nos articulamos para que os dois presidentes pudessem se encontrar poucos meses depois na fronteira. Nós tivemos uma reunião histórica em São Jorge do Oiapoque entre o presidente Fernando Henrique e o presidente Jacques Chirac, e naquele momento foram tomadas decisões com repercussão, decisões que repercutem até hoje. 16 anos depois, o êxito dessa articulação, dessa ação diplomática dos Estados, porque naquele período, senadora Ana Rita, o exercício da diplomacia, das relações internacionais, era exclusivo do Itamaraty. Os Estados brasileiros, eles desenvolviam essas atividades, mas de forma muito tímida. Mas a partir daquela ação concreta de buscar, junto com nossos vizinhos, uma cooperação no campo da economia, no campo da cultura, no campo da ciência e da tecnologia, fez com que o Itamaraty criasse uma Secretaria de Relações Institucionais para poder acompanhar a ação dos Estados, a ação de articulação internacional dos Estados. Essa 8ª edição da Comissão Mista Transfronteiriça Amapá-Guiana contou com a presença de 44 pessoas do Amapá, técnicos e secretários, representando 24 órgãos, além de representante do governo federal, o embaixador Santiago Mourão, chefe do Departamento de Europa, estava presente nessa 8ª edição da Comissão Mista, da reunião da Comissão Mista, e o governador Camilo Capiberibe fez a abertura da reunião e conduziu as negociações com o lado francês. Como resultado dessa última reunião, posso destacar alguns pontos. Por exemplo, a inauguração da ponte binacional sobre o rio Oiapoque. A ponte está pronta, que é resultado daquele encontro do presidente Jacques Chirac e do presidente Fernando Henrique, e que essa ponte foi construída no governo do presidente Lula e foi concluída em 2011. No entanto, a estrutura aduaneira e de fiscalização ainda não está concluída. O lado francês está totalmente concluído. Toda a estrutura necessária para atender
o fluxo de transporte e de passageiros e de pessoas na ponte do lado francês está pronto. No nosso lado, resta os prédios para colocar a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa, enfim, as instituições que vão cuidar da fiscalização naquela fronteira. Mas nós temos absoluta convicção que essa questão será solucionada em breve, até porque há um grande interesse de abrir essa ponte para o fluxo de veículos e de pessoas. Uma outra ação concreta que vai beneficiar e muito a população que vive em nosso estado é a linha de fibra óptica que está vindo da Guiana, resultado de uma cooperação entre a Oi e a Guaiacom, uma empresa de comunicação da Guiana. Eles estão construindo essa rede de fibra óptica e falta apenas 44 quilômetros para ligar a Caiena a Macapá, permitindo um acesso de alta velocidade no município. Em Macapá nós não temos. Macapá, para se conseguir uma conexão viável, se paga uma fortuna. E com essa rede de fibra óptica, através dessa associação das duas empresas e do governo do Amapá, o governador Camilo Capiberibe está investindo 16 milhões de reais nessa linha, nessa rede de fibra óptica, para permitir, para nos conectar, porque além do isolamento físico, além de estarmos do outro lado, na margem esquerda do Rio Amazonas, sem conexão rodoviária, não temos conexão com a internet. Então, dentro em breve, segundo nos foi informado pela Oi e pelos representantes da Guaiacom, essa conexão deverá estar concluída e os serviços passarão a ser ofertados a partir de maio a pelo menos 70% a 80% do estado do Amapá. Uma outra questão fundamental que foi discutida é a abertura pelo lado francês para o comércio de produtos alimentícios. A alimentação na Guiana é caríssima em função de algo que nós ainda não conseguimos superar. Vejam que a carne comercializada na Guiana é carne brasileira. Só que não é a carne produzida no Amapá, que está ali na fronteira. É carne produzida no Rio Grande do Sul. Mas essa carne, para chegar na Guiana, ela vai primeiro na França. Ela é exportada para a França, atravessa o Atlântico e, mais uma vez, da França para a Guiana. Portanto, 1 quilo de filé em Caiena custa nada mais, nada menos que R$100. E nós poderíamos ofertar esses alimentos a um preço muito mais barato. Para isso é preciso que se abra, né, a fronteira para o comércio, para o intercâmbio comercial entre as nossas duas regiões. Nós já tínhamos desenvolvido inúmeros projetos na área da pesquisa científica, e esses projetos estão sendo retomados e muitos outros estão sendo propostos. Mas o que nos causou assim, muita alegria é sentir que há uma disposição do lado francês de eliminar o visto para a entrada da Guiana. Um brasileiro que vai a Paris, se tomar um avião em São Paulo, aqui em Brasília, ele entra na França sem necessidade de visto. Mas se ele for para Paris, passando pela Guiana, ele precisa de visto para entrar na Guiana. Então, a expectativa é que a gente possa definitivamente resolver esse problema que, do meu ponto de vista, não auxilia, não ajuda a impedir a migração clandestina, que é muito comum naquela região. Uma outra questão que foi levantada, debatida e discutida e que teremos soluções em breve é o acordo que limita a comercialização de produtos de garimpos, como, por exemplo, o mercúrio. A Guiana tem muitos problemas com a garimpagem clandestina, como nós também. No Brasil temos o mesmo problema. Eles têm problema com a pesca predatória. Nós também temos problema com a pesca predatória. Portanto, a decisão é de cooperar no sentido de combatermos
esses males que afligem tanto a Guiana quanto o Brasil. Por isso, essa oitava reunião da Comissão Mista Transfronteiriça produziu resultado que nos deixou todos muito animados. Ainda hoje pela manhã, o governador Camilo Capiberibe encontrou com o embaixador da França e saiu de lá animadíssimo com as amplas possibilidades que esta cooperação representa para nós no Amapá e para a França através do Departamento da Guiana. Eu gostaria de analisar rapidamente aqui as políticas desenvolvidas em relação à nossa região. É verdade que o Brasil pensou sempre no Amapá e nos nos estados fronteiriços voltado para dentro. Nós, quando governamos o Amapá, pensamos numa outra maneira de construir o desenvolvimento daquela região. Nós estamos, metade do nosso estado está no hemisfério norte. Nós estamos lá em cima. E para nós os rumos do desenvolvimento é relação com o norte. É buscar intensificar as nossas relações do mesmo jeito que Roraima intensifica suas relações com a Venezuela, com os países do Caribe. A nossa vocação de desenvolvimento é a integração com o Departamento francês da Guiana, com os países do platô da Guiana e com o Caribe. É importante que o Brasil nos apoie nessas iniciativas, para que a gente possa colocar cada vez mais nossos produtos nesses mercados. É verdade que o Amapá tem uma população pequena, são 680 mil habitantes, mas muito compatível. A Guiana Francesa são 250 mil. O Suriname, salvo engano, entre 800 e 900 mil. A República da Guiana, com 1 milhão e pouco. Então, esta população integrada representa já um mercado considerável. Portanto, o nosso desenvolvimento caminha naquela direção e a gente precisa buscar cada vez mais cooperar. Dia 15 de março, há uma grande reunião no Panamá entre instituições brasileiras, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no sentido de estudar a possibilidade de energizar o conjunto da região. Nós, no Amapá, em breve teremos entre 900 a 1.000 megawatts de energia. O nosso consumo é de apenas 250. Então, nós teremos um excedente de 750 megawatts que poderemos, sim, exportar essa energia para os países que tanto necessitam, os países do platô da Guiana que dela necessitam. Então, nós temos amplas possibilidades de construir ali um modelo de integração e de cooperação econômica, social, cultural naquela nossa região e juntos sairmos do isolamento. Portanto, eu queria aqui dizer-lhes e parabenizar o governador Camilo Capiberibe pela decisão, porque durante 8 anos houve uma paralisia da cooperação, um erro grave que retardou o nosso desenvolvimento. E o governador, por várias razões, pelo fato, inclusive, de ser francófono, que ajuda muito, ele fala fluentemente a língua. Uma das primeiras medidas foi ligar para as autoridades da Guiana, visitar os embaixadores da França, para retomar essa cooperação e dar um salto adiante no nosso desenvolvimento. Senadora Ana Rita, era isso que gostaria de colocar nessa tarde e agradecer a todos. Muito obrigado.